Shalom, shalom, meus irmãos. Hoje estamos aqui para estudar mais um discipulado e o tema de hoje é como celebrar Hanukkah. Nós estamos aí às vésperas da festa de Hanukkah e nós precisamos saber celebrar esta festa, saber como celebrar e por que celebrar essa festa. E aí, eu quero começar com este texto de 1 Pedro 3, 15 e 16, que é um texto que eu sempre lembro os irmãos, né? O apóstolo Pedro, ele escreve que nós temos que saber responder à razão da nossa fé. 1 Pedro 3,15 diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Essa palavra, ela cai como luva para nós da comunidade messiânica da reconciliação. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas nos difamam a nossa conduta em Cristo por celebrar as festas bíblicas, por celebrar as festas do Eterno. Mas, acima de tudo, nós temos que estar preparados para defender a nossa fé e também para poder saber explicar às pessoas por que nós celebramos. Estamos aptos e preparados não só para celebrar, como também para poder ensinar aqueles que querem celebrar. E nessa nossa caminhada, nós sabemos que várias pessoas chegam até nós questionando o porquê e, infelizmente, algumas pessoas questionam, mas não querem entender o porquê. Questionam por questionar. E quando você vê que uma pessoa está questionando, perguntando, e na própria pergunta você vê aquele ar de deboche, a gente também não precisa perder o nosso tempo e nem gastar saliva com essa pessoa, porque infelizmente existem pessoas no mundo em que perguntam algo só para confirmar aquilo que elas já pensam, o preconceito que elas já têm, o conceito que elas já têm formado. Então, existem pessoas que não querem se mover daquele preconceito que elas já estabeleceram. Mas o apóstolo Pedro aqui nos adverte, e essa palavra cabe a nós, que nós temos que estar preparados para responder às pessoas a razão da nossa fé, ou a razão da nossa esperança. E detalhe, versículo 16: façam isso com mansidão e temor. Então, nós não podemos ter arrogância, nós não podemos ter prepotência, né? De criticar aquele que não celebra, daquele que não conhece, daquele que não vive. Pelo contrário, nós temos que explicar com mansidão, temor e boa consciência, sabedores daquilo que nós estamos instruindo e falando. Então, esse é um texto, irmãos, que eu sempre alerto os irmãos.
Irmãos, vamos estudar, vamos aprender, porque a palavra de Deus diz que nós temos que saber responder à razão da nossa fé, porque senão nós ficamos com muitas outras como muitas outras denominações que as pessoas só seguem o pastor. Por que que você celebra isso? Ah, porque o pastor falou que tem que ser assim. Ah, por que que você celebra isso? Ah, não, é porque o padre falou que é assim e sempre foi assim, então a gente faz. Mas a gente não questiona o porquê. Isso vai contra aquilo que Pedro escreveu na sua carta. Nós temos que saber o porquê nós estamos fazendo. Por que que nós estamos celebrando? Nós temos que saber a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Eu quero começar o estudo de hoje, e hoje não vai ser um monólogo, eu vou abrir aí para os irmãos. É, eu quero começar o nosso estudo lembrando aos irmãos e vendo se os irmãos já estão afiadinhos aí, estão prontos e preparados, sabendo responder a razão da fé e da esperança de vocês. A festa que nós vamos celebrar, ela se chama Hanukkah, né? Em hebraico, o CH aí tem som de R, Hanukkah. E eu pergunto aos irmãos o que significa a palavra Hanukkah? Hã? Dedicação. Ah, dedicação. Muito bem. Ganhou um 10. É isso aí, ó. A palavra hebraica Hanukkah significa dedicação ou inauguração, né? Mas nas nossas Bíblias, nós temos Hanukkah sendo traduzida como dedicação. Então, nós sabemos que essa festa de Hanukkah significa festa da dedicação. Outra pergunta para vocês: onde essa festa é mencionada na Bíblia? João 10, versículo, não me lembro certo, não. A partir do 22. Ok, isso aí. Então, os irmãos têm que estar fera aí, ó. Hanukkah na Bíblia. João 10, aí eu pus o 22 e o 23, só para a gente fazer um adendo. Olha aí, ó, a festa de Hanukkah, que nós aprendemos que significa dedicação, né? Olha aí, João 10, 22 e 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então, 3 pontos importantes aqui nós temos nesses 2 versículos. Primeiro, nós temos a menção desta festa na Bíblia, e principalmente na Brit Hadashah, no Novo Testamento, né? Porque muitos cristãos aí questionam, né? Ah, mas vocês ficam celebrando festa do Antigo Testamento, e essa festa ela só é mencionada na Bíblia em João 10, 22. Segundo ponto importante, era inverno. Ou seja, a festa de Hanukkah ela sempre cai em dezembro. Então, dezembro é inverno. E no inverno não existe rebanho pastando. Então, aqui vale o adendo. Yeshua, Jesus, não nasceu em dezembro porque era inverno. E os relatos que nós temos dos evangelhos dizem que os pastores estavam no campo com seus rebanhos. Isso não acontece no inverno, isso não acontece em dezembro. Então, daqui nós entendemos que Jesus, que Yeshua, não nasceu em dezembro. Terceiro ponto importantíssimo: Jesus estava no templo
na ocasião da festa de Hanukkah. E Yeshua não estava lá aleatoriamente. Basta nós lermos todos os evangelhos e sermos criteriosos, nós vamos saber que Jesus sempre esteve no local certo, na hora certa. O que Yeshua estava fazendo no templo na festa de Hanukkah? Celebrando a festa de Hanukkah. E se você pega qualquer Bíblia aí, qualquer referência bibliográfica e puxar aí templo, pórtico de Salomão, ou colunata de Salomão, ou coluna de Salomão, dependendo da sua versão, você vai ver que sempre Yeshua ensinava nesse local. E não só Yeshua, também os apóstolos, depois de sua morte, ressurreição e ascensão, os seus apóstolos, quando iam ao templo, ensinavam neste mesmo local, no pórtico de Salomão. Basta você ler o livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, Yeshua estava na festa de Hanukkah, celebrando Hanukkah, ensinando, provavelmente, muito possivelmente. E aqui pode ser que, pode ser não, os autores dos evangelhos não colocaram tudo o que Jesus ensinou no templo, nesse dia e nesta festa. Mas ele traz ensinamentos fantásticos sobre a pessoa dele, da unidade de Yeshua com o Pai, com o Eterno, e ele entra em questões doutrinárias muito profundas a ponto de aqueles que estavam ali quererem apedrejá-lo por blasfêmia. Então foi um ensinamento muito profundo que Yeshua trouxe na festa de Hanukkah. Mas aí eu quero voltar, passar a bola para os irmãos de novo. Então nós só encontramos a menção da festa de Hanukkah em João 10, 22. Onde mais nós podemos encontrar sobre a festa de Hanukkah? Como que ela se deu, como ela se desenvolveu, como ela chegou como festa. Passo a bola para vocês. Aonde mais nós podemos estudar sobre a festa de Hanukkah? Livro de Macabeus. Muito bem, mais um 10. Essa menina tá demais hoje. Tá aí, ó, o livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus, ele não é considerado inspirado, porque ele não fazia parte do cânon judaico, da época de Esdras, Neemias ali, ok? Então, mas ele é um livro importantíssimo, é um livro histórico e que nós aprendemos como que a festa se desenvolveu, o que aconteceu para que nesse mês e até hoje nós estivéssemos lembrando os eventos narrados ali nos livros dos Macabeus, primeira Macabeus, segunda Macabeus, ok? Então, na Bíblia que nós consideramos inspirada, João 10, 22. Mas nós temos também nos escritos apócrifos ou deuterocanônicos, nós temos no 1 Macabeus, 2 Macabeus, nos narrando os acontecimentos que geraram a festa de Hanukkah. Então, se eu quero saber por que eu celebro, eu tenho que ler o livro de 1 Macabeus, eu tenho que ler os livros dos Macabeus. E aí eu faço
uma outra pergunta. Essa é mais difícil de responder. Vamos aumentar um pouco o nível. Quando surgiu a festa de Hanukkah? Quando que surgiu? Em qual época? Em qual ano? Em qual período? Essa é mais puxada, eu confesso. Mas quando que surgiu a festa de Hanukkah? Porque nós acabamos de ver que ela não aparece nas festas bíblicas que o Eterno instruiu em Levítico 23. Por que que Hanukkah não está lá? Porque ela surgiu em uma outra época. Qual foi essa época? É uma festa moderna? Como muitos pensam erroneamente, é o Natal judaico? Ó, a única coisa que eu lembro é que foi antes de Cristo, só isso. Oh, muito bem, já nos deu um parâmetro. Ganhou meio certo. Então foi antes de Cristo. Mas quando, mais ou menos? Em qual período? Em qual época? Seu domínio grego? Opa, hã? Alguém falou Eu não aí? sei, eu falei. Você estava sob domínio grego? Era grego mesmo? Deu Era branco grego. aqui. É grego? É. Ah, Que época que foi isso? A Nascente está chegando lá. Foi antes de Cristo, foi durante o domínio grego sobre a Terra Santa. Tá muito bom. Nós estamos caminhando. É isso aí. Isso tem que estar muito claro, irmãos, na nossa mente. Sempre partindo do pressuposto que nós temos que saber responder a razão da nossa fé. Eu tenho que saber por que que eu estou celebrando. O que que isso tem a ver comigo, né? O que que isso tem a ver com a minha fé? Então, a premissa é 1 Pedro 3, 15 e 16. É saber a razão da nossa esperança. Saber responder. Período interbíblico ou intertestamentário? O período interbíblico ou período intertestamentário é o momento histórico que compreende o espaço de tempo entre, eu sei, é duro de ler isso aqui, o Antigo e o Novo Testamento. Na narrativa bíblica, passaram-se, aí aqui está escrito errado, passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo. Então, aproximadamente entre os anos 433 antes de Cristo a 5 antes de Cristo. Esse evento, o evento, irmãos, que originou a festa de Hanukkah, aconteceu nesse chamado período interbíblico ou intertestamentário. Nós já ensinamos que existem algumas Bíblias que vêm até com uma folha branca entre o chamado Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por que uma folha branca? Para mostrar, ou é interessantíssimo isso, as Bíblias mais antigas, e aí eles nem economizaram nisso, tinham 4 folhas brancas.
para simbolizar os 400 anos que Deus não falou, segundo o pensamento cristão. Só que Deus falou, nós não temos registro. E Deus não tem um hiato de 400 anos em que ele parou de atuar sobre o plano de salvação. É bem verdade isso, que nós tivemos esse grande evento que aconteceu durante esse período chamado período interbíblico ou intertestamentário, e que se ele não tivesse acontecido, não existiria fé, não existiria Messias, não existiria salvação. Na imagem projetada aí, nós temos um homem morto sobre o altar e um senhor com uma adaga, com um punhal na mão. E esse aí é o Macabeu, que matou o grego quando este iria sacrificar um porco ao Eterno. Desse evento surge a chamada revolta dos Macabeus. Então, para ficar fresco na mente dos irmãos, este evento ele aconteceu no período interbíblico, entre os 400 anos que nós temos aí de Neemias, Malaquias a Cristo, o surgimento de Cristo. Mas vamos avançar. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico desta festa. Então, o evento, a época que aconteceu os eventos que culminaram na festa de Hanukkah foi no segundo século antes da Era Comum, ou 200 anos antes de Cristo, quando a Terra ela era governada, principalmente o Oriente, pelos Seleucidas, ou seja, os sírios gregos. E o que eles fizeram? Tentaram forçar o povo de Israel a aceitar a cultura e as crenças gregas, em vez da observância das mitzvot, dos mandamentos e crença em Deus. O que acontece? Nós vemos aí em amarelo escuro, todo esse território de amarelo escuro foi o Império Grego, que avançou e alcançou toda essa proporção graças a Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, ok? E quando Alexandre morre em uma batalha para expandir mais ainda o Império Grego, ele queria dominar o mundo, ele não deixa herdeiros, e ele tinha 4 generais mais importantes, e o reino de Alexandre, o Império Grego, ele foi dividido para esses 4 generais que era o braço direito de Alexandre. E aí, no sul do território do Império Grego, nós temos o general, um dos mais importantes, Ptolomeu.
Na Grécia, nós temos o general Cassandro. No norte, nós temos o general Licime. Aí agora ficou pequenininho para eu ler. Licímaco. E a região que nos interessa, olhando o mapa, na região ali do Oriente, ficou a domínio do general Seleuco. Daí vem a expressão que o povo de Israel estava sob o domínio dos Seleucidas, por causa do imperador, do general, Seleuco, ok? Então ele governou a região do Oriente Médio, e dentre o Oriente estava a terra de Israel. E o que acontece de interessante e de diferente nessa história? Os gregos, aonde eles chegaram, eles eram bem aceitos. Por quê? Porque era uma civilização avançada intelectualmente das demais. Então, os gregos eles não tiveram dificuldade nenhuma de introduzir os seus deuses, de introduzir a sua cultura, porque quando eles dominavam esses povos, os povos em si não achavam ruim. Muitos já tinham o seu panteão de deuses, e aí vinham os gregos, que eram considerados grandes intelectuais, trazendo as suas filosofias e trazendo as suas divindades. Então, para quem já era idólatra, já tinha um panteão de deuses, quanto mais deuses, melhor. Então, os gregos não tiveram dificuldade de implantar a sua cultura, a sua crença. Só que com Israel não foi assim. O povo de Israel adorava um único Deus. Eles não eram idólatras. Eles não eram politeístas. Eles eram monoteístas. Eles só criam em um Deus. Só adoravam ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Criador dos céus e da terra. E Israel sempre teve a sua cultura, as suas tradições. E os mandamentos do Eterno os faziam, e tinha o propósito, e tem o propósito de fazer Israel diferente das demais nações. A circuncisão, o Shabat, a cachiruta, as leis alimentares, as festas do Eterno, as celebrações, o estilo de culto. Então, aonde os gregos chegavam com os seus aquedutos, com a sua filosofia, com os seus anfiteatros, com os seus jogos, que eram muito famosos, os jogos gregos, todos gostavam. Só que em Israel não aconteceu assim. E como Israel teve muita resistência de aceitar a cultura grega, os governantes seleucidas impuseram a cultura grega em Israel. E proibiram a circuncisão, proibiram a guarda do Shabat, proibiram estudar a Torá, proibiram adorar a Deus. E, para piorar, ainda profanaram o templo em Jerusalém. Colocaram uma estátua de Zeus, e não foi uma estátua de Zeus qualquer, foi uma estátua de Zeus, mas o semblante, o rosto, lembrava Antíoco Epifânios, que fez isso. Antíoco IV, como ele era conhecido. Ele coloca a imagem de Zeus dentro do templo de Jerusalém e sacrifica porco em cima do altar em Jerusalém. Ele profana o templo.
E isso tudo ocasiona a revolta e a imagem que nós vimos ali anteriormente no slide anterior, onde um dos macabeus mata o general que estava impondo. Ele mata o general e mata o judeu que se propôs a sacrificar um porco ao Eterno. E dali se inicia a revolta judaica contra o domínio seleucida. Então, vamos avançar para a gente entender o contexto histórico. Na imagem, nós temos a guerra dos judeus com o exército grego. Interessante porque os gregos, isso é muito interessante, eles usavam até os elefantes que vieram da Índia. Os elefantes, eles foram usados para pisotear homens, cavalos, e eles eram cobertos de armadura de bronze. Então era dificílimo ganhar guerra do Império Grego. Então, o que acontece? Contra todas as probabilidades, um pequeno grupo de judeus fiéis, liderados por Judas o Macabeu, derrotou um dos mais poderosos exércitos da terra. Expulsou os gregos, reassumiu o templo sagrado em Jerusalém e o rededicou ao serviço a Deus. Então, dito aqui no slide, contra todas as probabilidades, um pequeno exército formado de sacerdotes, de camponeses, de homens que não eram formados na guerra, não eram guerreiros, ganhou, derrotou o maior exército do mundo da época, que era o exército grego, com toda essa potência, como nós podemos ver na imagem. Então, se Hanukkah nós celebramos um milagre, um dos milagres que nós celebramos na festa de Hanukkah foi o milagre de um pequeno exército de judeus fiéis que derrotou o maior império da época, que era o Império Grego, o exército grego. E ao derrotarem os gregos, eles reassumem o templo e rededicam o templo a Deus. Por isso, a palavra Hanukkah, dedicação, porque os macabeus rededicaram o templo a Deus, destruindo a imagem de Zeus, lá colocada por Antíoco Epifânios, que tinha a sua própria imagem, por isso que ele chamava Antíoco Epifânios, porque ele acreditava ser a epifania, a manifestação do próprio Zeus na Terra. E esse Antíoco Epifânio, partindo do ponto de vista profético, é um tipo do anticristo, porque o anticristo vai fazer a mesma coisa. Ele vai entrar em Jerusalém, vai colocar uma imagem dentro do templo e vai requerer a adoração a ele. Então, para nós avançarmos, depois que o exército macabeus derrota os gregos, reassume o templo em Jerusalém, diz o slide, quando eles procuraram acender a menorá do templo, que é o candelabro de 7 braços, encontraram apenas uma pequena ânfora de azeite de oliva que tinha escapado da contaminação pelos gregos. E aí, milagrosamente, eles acenderam a menorá e o suprimento de um dia durou 8 dias, até que o novo azeite pudesse ser preparado sobre condições de pureza ritual. Então, outro aspecto milagroso da festa, o primeiro foi um pequeno exército
em proporção menor, em capacidade bélica menor, em capacidade física menor, tática estratégica menor, venceu o exército do maior império do mundo da época. E o segundo milagre foi que quando eles acenderam a menorá, o azeite iria durar apenas um dia e a menorá iria se apagar. O Eterno fez com que a menorá ela ficasse acesa 8 dias até que fosse, e era o tempo hábil para que se fizesse novo azeite e mantivesse, conforme o mandamento, acesa continuamente a luz da menorá. Então, em Hanukkah, nós celebramos esses dois grandes milagres: a vitória do pequeno exército de resistência dos macabeus contra o maior exército do mundo, o exército grego, e o milagre das luzes da menorá, que era para durar apenas um dia, e durou 8 dias. E 8 é o número para dedicação do templo. Então, dado esse pano de fundo histórico, agora nós sabemos como que surgiu esta celebração. Elementos da festa de Hanukkah. Na imagem aí nós temos os elementos da festa. Ok? Presta bastante atenção aí. Nessa imagem nós temos aí vários elementos. Então vamos para o primeiro elemento para se celebrar Hanukkah. Primeiro elemento para se celebrar Hanukkah se chama a Hanukkah, ou Hanukkah. A Hanukkah, ou Hanukkah, é um candelabro, só que não é igual o do templo, que possui 7 braços. Esse possui 9, porque inclui o central, ou o maior, que é denominado Shamash. E Shamash, em hebraico, significa literalmente servo. Então, o primeiro elemento, instrumento que nós precisamos ter para celebrar a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, no nosso lar, na nossa família, é ter a Hanukkah. Se você não tem a Hanukkah, fica difícil de você celebrar. E aí você tem que improvisar. Improvisar. Mas existe esse item próprio para a celebração da festa de Hanukkah. Então, se você não se preparou para celebrar na sua casa, no seu lar, os 8 dias de festa de Hanukkah, já põe aí na sua agenda de comprar a Hanukkah para você poder celebrar todos os dias no seu lar a festa de Hanukkah sem ter que improvisar. A Hanukkah, como foi dito aí, ela tem 9 braços. 8 estão no mesmo nível, mesmo tamanho. Por que 8? Para lembrar os 8 dias que o azeite durou. Por isso que essa festa ela tem duração de 8 dias. E nós temos aí, dependendo da Hanukkah, o Shamash, o central, ou ele vai estar no meio e vai estar superior às outras, ou ele pode estar no canto e sendo superior às outras, no canto direito das outras. Você vai encontrar esse modelo de Hanukkah também. E é muito profético para nós, messiânicos, por quê? Porque primeiro a gente acende o Shamash, que literalmente significa servo, e o Shamash é que vai compartilhar da sua luz para os outros.
E nesse Shamash nós temos a figura de Yeshua, porque ele é a luz do mundo. E depois ele vai dizer, vós sois a luz do mundo, para os seus talmidim, para os seus discípulos. Porque Yeshua compartilha da sua luz conosco. E Yeshua falou, bem-aventurado que serve. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Yeshua manifesta e vem para compartilhar da sua luz conosco. Então, já no Shamash, eu vejo a figura de Yeshua. Já na Hanukkah, eu já vejo a pessoa de Yeshua. E eu celebro Yeshua sendo a luz do mundo. E na festa de Hanukkah, eu peço para que Yeshua compartilhe da sua luz, da sua presença comigo, para que eu possa ser de fato luz do mundo, para que de fato eu possa compartilhar da sua luz. E assim, na festa de Hanukkah, eu dedico a minha vida ao Eterno, eu dedico a minha família ao Eterno, eu dedico o meu lar ao Eterno, porque esta festa é a festa da dedicação. Esta festa é uma festa que celebra a vitória contra a assimilação. O mundo tenta nos assimilar, nos fazer pensar como eles, a falar como eles, a vestir como eles, a se comportar como eles. Mas quando nós temos o óleo, quando nós temos o azeite, quando nós temos a presença do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo em nós, nós vencemos a assimilação como os macabeus venceram o Império Grego, ok? Nós temos aí agora como acender a Hanukkah. E aí nós temos a imagem mostrando como que deve ser acendida. Na primeira noite de Hanukkah, nós reunimos a família para o acendimento da Hanukkah. Antes de acender, nós recitamos as bênçãos apropriadas. E aí, nós utilizamos o Shamash, a vela servo, para acender a primeira vela no extremo direito da Hanukkah, igual está aí na imagem. Na segunda noite, acenda a vela adicional à esquerda da vela acesa na noite anterior. Então, sempre se acende a última vela a ser colocada. E Yeshua ensinou sobre isso, que os últimos serão os primeiros. E aí, repita o processo a cada noite de Hanukkah, onde a vela a ser acesa é sempre a nova, procedendo da esquerda para a direita. Então, a Hanukkah, nós começamos a acender ela do extremo direito, ok? Tem muita gente que fica na dúvida de qual lado que coloca a vela para acender. Então, é no extremo direito. E aí, a cada dia, se acende da esquerda para a direita. Sempre a última vela a ser colocada, ela é a primeira, e depois vai acendendo as demais, conforme está aí muito bem exemplificado na imagem. Então, é dessa forma que acende a Hanukkah. Aí nós temos agora, irmãos, as bênçãos que são proferidas do acendimento das velas. Olha só, primeiro acende-se o Shamash e depois pronuncia-se as seguintes bênçãos. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav veratzivanu lechadrik ner Hanukkah. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus aí do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela de Hanukkah. Então, essa é a primeira bênção. Aí, no primeiro dia, nós temos uma outra bênção, que é Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam
Xerregiano, Vequiemano, Verrigiano, Lisman, Razê, que significa, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Então, essa bênção, ela é dada só na primeira noite, só no primeiro dia, ok? E aí nós temos mais esta bênção, Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sheasah nissim, Lavotenu, Bayamin, Rachem, Bisman, Razê. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para os nossos antepassados naqueles dias, nesta época. E aí nós temos a outra bênção, que nós recitamos após acender. Em seguida, acende-se as velas da Hanukkah com o Shamash, da esquerda para a direita, igual nós vimos lá na imagem anterior. E aí nós temos ela em hebraico, e aí nós temos ela em português. Nós acendemos estas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados naqueles dias, nesta época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes, durante todos os 8 dias de Hanukkah. Essas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. Então, essa é a bênção em português para o acendimento das luzes de Hanukkah. E nessa imagem aí, irmãos, que eu coloquei, vocês podem ver que a Hanukkah, ela está na janela. Nós vemos a Hanukkah na janela. Então, é tradição a gente colocar para que todos que passarem na rua vejam as luzes de Hanukkah acesas. Isso é interessante, né? Porque nós, em dezembro, nós vamos ver várias casas aí com, como diz a Rivka quando era pequenininha, rabisca-bisca. Várias casas aí com pisca-pisca, né? Mostrando as luzes. Outros colocam a árvore visível, né? E ela com pisca-pisca. E nós vamos estar com a nossa Hanukkah acesa, mostrando para as pessoas que nós celebramos outra festa, a festa de Hanukkah. E eu não trouxe a imagem, mas depois eu vou disponibilizar ela lá no grupo, de uma Hanukkah na janela e ao fundo o nazismo na Alemanha cortando na alta. E hoje não está muito diferente, né? O antissemitismo, o ódio ao judeu, o ódio àqueles que servem a Deus e guardam os mandamentos. Então, mais do que nunca, cabe a nós celebrar Hanukkah, saber por que celebramos e como nós devemos celebrar. Então, atenção, os irmãos, né? Colocar a Hanukkah na janela, mas tomar muito cuidado, né, irmãos, para não colocar fogo na casa. Casa que tiver cortina, tem até a instrução rabínica, é 3 metros de distância da cortina, porque senão, ao invés de celebrar o eterno com vigilância, aí nós acabamos transformando uma festa em tragédia, e nós não queremos isso. Então, tomar muito cuidado aí com o acendimento das velas, ver se as velas estão bem fixadas, ok? Colocar um prato para as velas. Então, nós temos que ter muita vigilância por se tratar de fogo, né, no acendimento das velas. Que o que Satanás
E os antinomistas querem ter algo para criticarem, né? Tá vendo lá? Fica celebrando essa aí. Olha só, que interessante. Nós temos até um estudo no canal falando sobre os milagres de Hanukkah no nazismo, no Holocausto. Vale a pena os irmãos assistirem também. Nós temos 3 estudos no canal sobre Hanukkah, tá? Nós temos esses de Hanukkah no nazismo, nós temos Yeshua, nós temos Hanukkah e o tempo do fim. Então, vale a pena aí os irmãos é, montarem e assistirem essa playlist aí de Hanukkah. E essa também, daqui a pouquinho, para a playlist Hanukkah. Outro elemento da festa, principalmente esse que as crianças gostam, o dreidel, que é o jogo de Hanukkah. O que é o dreidel? É um dado de 4 lados, e aí a gente colocou os lados deles aí, com as letras hebraicas Nun, o Gimel, o Rei e o Shin, que na verdade é um acrônimo para a frase Nes Gadol Hayashan, que significa um grande milagre aconteceu ali. O jogo geralmente é jogado por um deu para quando ele é girado, porque em hebraico cada letra ela tem um valor numérico. Então, o Drake é interessante e por isso Hanukkah, o, o estudo da Torá estava proibida pelos gregos. E aí o povo fingia estar jogando, mas na verdade eles estavam estudando a Torá. E aí, posteriormente, né, acrônimo, a frase que nós dissemos aí, Nel Gadol Hayashan, um grande milagre, ok? Ah, tá, o dreidel, é importante a gente lembrar isso. O dreidel é o nome americano. Em hebraico é Vivon, tá? Não coloquei aí, mas tem esse detalhe aí. Nós temos outro elemento aí da festa, né? É o Sufganiá. O que é o Sufganiá? É o tradicional sonho judaico. Como o milagre de Hanukkah envolveu azeite, é costume comer alimentos fritos em óleo, ok? E um dos alimentos que é frito, né? Nós temos o sonho. Então, o Sufganiá, que é o sonho tradicional judaico. Nós comemos sonhos em Hanukkah, né? Nossa congregação come também churros de comidas típicas Hanukkah. Então, são esses elementos aí que não podem faltar na nossa festa, na nossa casa, na festa de Hanukkah, que é Hanukkah, onde nós fazemos os acendimentos das velas, o dreidel, né, para as crianças brincar, o sufganiar, que é o sonho, né, ou alimento, lembrar do azeite, dar os elementos para celebrar a festa de Hanukkah na sua casa, no seu lar. Porque, como congregação, nós vamos fazer a abertura da festa, mas a festa dura 8 dias. E você deve consagrar a sua vida,
a sua família, o seu lar, a sua casa ao eterno. Então, você tem como mandamento acender as velas, essas luzes, no seu lar, para você dedicar a sua vida, a sua família e o seu lar ao eterno, anunciando que existe essa luta, batalha entre a luz e as trevas, essa guerra contra a assimilação que nós precisamos travar ela, meus irmãos. Amém? Shalom, shalom, meus irmãos, e até o próximo estudo do discipulado. Um forte abraço.